Vamos partir desde logo trazendo aqui a primeira com o Sérgio Moro aí, ó. Sérgio Moro tá aí, ó. Esta figura patética que ainda está como senador, né, pessoal? Sérgio Moro quis se meter num debate que ele não conhece definitivamente, que é a questão da isenção do imposto de renda, alteração da tabela do imposto de renda. E como o Sérgio Moro não entende nada de imposto de renda, não entende nada de regime fiscal, de tributação, muito menos de história do Brasil, história da política, Sérgio Moro não entende de nada, né, pessoal? Eu até, assim, eu ainda estou na dúvida se eu quero ou não que o Sérgio Moro seja cassado, porque ele no Congresso é a certeza de que a gente vai ter semanalmente o Sérgio Moro passando vergonha. E aqui mais uma semana o Sérgio Moro passando vergonha, agora nessa questão da alteração da tabela do imposto de renda. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Que o relator, né, o senador, não tem nenhuma responsabilidade em relação à promessa que foi feita pelo presidente Lula. Ele faz aqui o seu trabalho. A crítica não é dirigida à vossa excelência, mas é uma promessa que nós temos que apontar aqui, que é uma promessa falsa. E é engraçado que a gente vê toda essa preocupação, né, com as fake news, com as notícias falsas, com a desinformação, e aqui a gente tem um carimbo, né, sendo colocado na campanha presidencial de quem ganhou, de que foi uma promessa falsa à população brasileira. Século XXI. Pessoal, quem se acompanha aqui o canal e acompanha o programa, né, sabe que a gente não costuma dar voz aos fascistas e essa bancada limitadíssima da extrema-direita, né? Mas hoje a gente vai dar voz para o Sérgio Moro, depois em seguida tem o Bibo Nunes, que é um dos deputados mais medíocres do Congresso Nacional, né? Envergonha o Rio Grande do Sul. E esses deputados a gente tem que dar voz porque eles tropeçam nas palavras. Eles são tão limitados, eles são tão ruins de argumentação e de oratória, que a gente traz eles aqui para o programa porque é só eles abrirem a boca que eles se auto-incriminam, né? Mas olha a lapada histórica que o Sérgio Moro toma. Ele diz ali, né, que o Lula fez uma promessa de campanha de reajustar a tabela do imposto de renda e não estaria cumprindo. Olha a resposta que ele levou. Sabe, minha querida colega senadora Damares, quando foi a primeira vez no século XXI, nesse século que a gente está, que teve correção da tabela do imposto de renda? Senador Otto, foi em 2004. O presidente da República era Luiz Inácio Lula da Silva. Até então não tinha tido. Em 2004 teve a primeira correção do imposto de renda, da tabela de imposto de renda, para os trabalhadores que ganham salário mínimo. São 8 milhões de trabalhadores. Respeito, obviamente, os colegas da oposição. Votar contra é um direito que assiste a todos os colegas aqui neste plenário. Vamos votar, quem votar contra vai votar contra 8 milhões de trabalhadores. Mas tudo bem. Então, primeira vez que teve correção da tabela de imposto de renda foi em 2004, governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De 2004, senador Jaime, todo ano passou a ter correção da tabela de imposto de renda. Sabe quando parou de ter correção da tabela de imposto de renda, senador Jaime? A última correção da tabela de imposto de renda foi em 2015. Na prática, o último ano do governo da presidente Dilma. Porque em 2019... Depois do golpe, né, pessoal? Teve reajuste da tabela do imposto de renda de 2004 até 2015. Aí vem o golpe, né? E o golpe era para quê, né, pessoal? A gente sempre diz aqui no canal, para que foi o golpe na presidenta Dilma? Foi para, assim, atacar os direitos da classe trabalhadora. Então é óbvio que a tabela do imposto de renda nunca mais foi reajustada com Temer e Bolsonaro. Teve reforma trabalhista, teve reforma da Previdência, teve legalização da terceirização. O golpe foi para atacar a classe trabalhadora. A gente sempre diz isso aqui. E aqui está mais um exemplo. Alteração da tabela do imposto de renda. 2016, ela foi impeachmentada. 2016, assumiu o presidente Temer. Sabe qual foi a correção da tabela de imposto de renda do presidente Temer? Zero. Foi zero.
Aí, em 2018, foi eleito o presidente Bolsonaro. Nem me lembra disso. Realmente, senador Evaristo, tem esse problema de prometer, né? Matéria do UOL, dia 10 de agosto de 2022. Plano de Bolsonaro promete, de novo, subir isenção do imposto de renda a 5 salários mínimos. Aqui no UOL. Vamos lá. Plano de... Bora repetir, em alto e bom som, para todo mundo ouvir. O senador Moro deve lembrar, ele inclusive esteve no último governo. Plano de Bolsonaro prometia 5. Está aqui a matéria. O Moro não tem nenhum compromisso com a verdade. Né? O Sérgio Moro não tem nenhum compromisso com a verdade. E o Bolsonaro, né, tá aí. Prometeu reajustar a tabela do imposto de renda para 5 salários mínimos. Deu 0 de reajuste. 0 de reajuste. Quase que quem ganhava salário mínimo pagava imposto de renda no governo do Bolsonaro. Prometia a 5 salários mínimos de correção. O presidente Bolsonaro foi eleito. E não houve tentativa de golpe para impedir a posse dele, não. 1º de janeiro de 2000... Aliás, o derrotado no dia seguinte reconheceu o resultado da eleição. No dia seguinte. De imediato. 1º de janeiro de 2019 ele toma posse. Sabe de 2019 para 2022 quantas vezes a tabela de imposto de renda foi corrigida? 0. Não teve uma correção para os trabalhadores. Aí sabe quando voltou a fazer correção de tabela de imposto de renda? Ano passado. Ano passado, medida provisória... Ano passado com Lula, né? E aqui é bom a gente lembrar, né, pessoal, antes do senador concluir, o que o Lula promete na campanha? Reajustar a tabela do imposto de renda para R$5.000, né, pessoal? E aqui é interessante a gente falar, né? R$5.000 ali na campanha era quase que o equivalente a 5 salários mínimos, né? E aí a gente está já no 2º ano do governo Lula e estamos ainda em 2 salários mínimos, né? Acho que dificilmente conseguiremos também cumprir essa promessa de campanha aí dos R$5.000. Aqui a gente tem que ser realista, né, pessoal? Então, assim, o governo Lula está reajustando pelo 2º ano consecutivo a um reajuste na tabela do imposto de renda. Reajustou, como disse ali o Randolph, de 2004 até 2015, nos governos Lula e Dilma, sempre teve reajuste da tabela do imposto de renda, mas a gente precisa avançar mais nesse reajuste. Mais. Quem ganha 3 salários mínimos, quem ganha 4 salários mínimos, e a gente precisa, sim, chegar à isenção da tabela do imposto de renda para quem ganha 5 salários mínimos. Esse tem que ser um horizonte, mas dificilmente a gente vai alcançar aí, neste governo do Lula até 2026. Né? Mas vamos ver o que o Randolph diz aqui. 1171. Quem era o presidente ano passado? Mesmo com tentativa de golpe, vice. O presidente foi Luiz Inácio Lula da Silva. Primeira correção de tabela. Passava de 1903 para 2112. Aí agora, segunda correção, por medida provisória e agora projeto de lei. Passava de 2112 para 2259. No século XXI, teve correção de tabela de imposto de renda nos governos Lula e Dilma, de 2004 a 2015. Parou de ter correção no governo Temer e Bolsonaro, mesmo com promessa de campanha. Voltou a ter correção agora no governo de Lula. Não sou bom de matemática, não é meu forte matemática, mas eu gosto de história. E como diz o poeta Chico Buarque, história é trem alegre que atropela sempre diferente todo aquele que a negue. Me permite um complemento só, senador? Aí eles seguiram no debate, aí a gente não vai repercutir mais, mas fica evidente, assim, né? É muito bom o Randolph fechar com essa citação da história aí, né? Quem gosta da história. O Sérgio Moro não conhece absolutamente nada de história. Nada. É um zero à esquerda completo, nem matemática, nem história, nem direito tributário, nem regime fiscal.
não sabe de vida pública. O Sérgio Moro não sabe muito menos direito, né? Não se sabe nem como é que passou no concurso de juiz, essa figura assim lamentável da história brasileira, E a gente espera que eles tenham mandato cassado no TSE. Agora haverá o recurso aí contra a decisão que contra a sua cassação no TRE do Paraná. Haverá o recurso para o TSE. Esperamos que ele seja cassado, né? E esperamos que ele seja responsabilizado pelos crimes cometidos pela Lava Jato. É essa a expectativa, né? Responsabilização criminal e administrativa civil dos crimes da Lava Jato.